Olá pessoal, novamente ao vivo, nesse grande evento, nesse maravilhoso evento, trazendo tudo sobre o universo condominial. E claro, eu estou aqui na presença de dois grandes, ilustres pessoas que entendem tudo sobre o controle de pragas. Os caras, eles estão trazendo muita coisa boa, estão trazendo novidade, está revolucionando o mercado condominial. Muito obrigado, Matheus Alves, pela oportunidade de estar aqui conosco, batendo um papo. O José Roberto, que é o diretor da empresa, ele é o responsável técnico. O Matheus é o responsável técnico. Esse cara aqui, ele entende bem, ele fala sobre tudo que a empresa está se predispondo a oferecer para o mundo condominial. Muito obrigado pela presença. Muito grato por estar aqui batendo esse papo. Nada, a gente agradece pelo convite. Eu agradeço o convite e a oportunidade também de poder falar um pouquinho sobre controle de pragas e sobre essa grande importância que o controle de pragas tem no âmbito dos condomínios, né? Perfeito. Qual a expectativa vocês estão tendo sobre o evento? Se estão suprindo a expectativa? Vocês estão gostando? Você já conhecia o evento? Esse evento, ele como já é o 6º evento, a gente não teve a oportunidade de participar anteriormente, mas estamos gostando bastante desse momento. Estamos tendo bastante visitação no nosso stand, os síndicos têm bastante curiosidade e nós estamos tendo a oportunidade de conversar com muita gente. Então, acredito que nós vamos ter bastante síndicos aí interessados e a gente vai poder expandir um pouco mais os nossos clientes. Claro. E o melhor de tudo, além dos clientes, Matheus, o mais importante, ao meu ver, é trazer informação e oferecer serviço de qualidade. O mercado potiguar, ele exige, ele pede esse nicho de empresas, e o encontro de síndicos, e claro, aqui no Papo de Condomínio, a gente consegue trazer o máximo de informação. Porque a ideia de todo evento, é claro, quem busca esse evento são gestores, são moradores, são pessoas que participam, que se enganjam no universo condominial e vêm para cá para ganhar conhecimento, fazer network, conhecer empresas, conhecer produtos e conhecer serviços. E vocês estão trazendo um leque de serviços para o mundo condominial que eu acho que é bem interessante. E o principal, muita gente acha que a praga, ela é extinta, você consegue acabar com a praga. Não, você consegue controlá-las. E com um serviço bem feito, você consegue manter sua casa segura e tranquila. Me explica um pouco como é que funciona esse controle, como é que é o nicho de mercado em que vocês se predispõem a fazer, o que é que vocês estão fazendo de diferencial no controle de praga. Isso mesmo que você falou agora, né? A gente não tem como extingir toda a praga que existe, a gente realmente controla, por isso que o nome é controle de pragas, né? E a gente trabalha em cima de várias ações, que envolve também até mesmo o cliente. Então o cliente também tem que nos ajudar para que a gente consiga ter um controle positivo naquele momento. Então vou dar como exemplo aqui que é muito comum acontecer em condomínios, né? De baratas de esgoto saindo, subindo parede depois de ter feito alguma aplicação de produto. Ele que espanta, elas saem tudo doido. Alguns produtos têm uma repelência, né? Isso, mas elas saem porque existe alguma tampa de caixa de esgoto que não está bem vedada. Então o condomínio ele tem que arcar com essa prevenção, né? Esse manejo de correção. Uma parceria, né? Sempre uma parceria. Para que não venha a haver, sempre que tenha serviço no local, acontecer isso. Existe alguma aplicação, quando vocês vão fazer esse controle, algum produto, algum tipo de algo que vocês consigam fazer para que elas não saiam doidas, além, claro, da vedação? Existe um produto em que matem elas e elas fiquem lá? Sendo bem sincero com você, o produto que a gente utiliza, ele é um dos melhores que tem, só que, infelizmente, ele tem essa repelência. Porque é o mais eficaz. E aí acaba que a gente vê resultado com esse produto, mas a gente sempre deixa os moradores cientes de que pode vir acontecer isso. Inclusive, mesmo que essas caixas de esgoto estejam bem vedadas, as baratas podem sair pelos encanamentos para dentro dos apartamentos. Então, por isso que a gente reforça via comunicado para os moradores terem cuidado com janelas fechadas, com portas bem fechadas. Então, sempre que acontece o serviço, existe um comunicado para que os moradores se atentem, né, e tomem algumas atitudes de prevenção. No comunicado sempre vai mostrando que eles também têm que ter o cuidado
para que não venha nenhuma praga entrar dentro do estabelecimento, né? Principalmente a barata de esgoto. E o importante é que, se nós fazemos os serviços de controle de pragas com regularidade, frequentemente, aquela proliferação de pragas, ela não vai ficar muito intensa nas galerias, nas caixas de gordura. Por quê? Porque nós estamos sempre presentes, estamos sempre atuando e fazendo o controle das pragas. Agora, quando o síndico, quando a equipe do condomínio deixa de fazer o serviço com frequência... E dá manutenção, né? Dá manutenção, exatamente. Aquelas pragas se proliferam muito. Tem condomínios que querem fazer apenas uma vez a cada 6 meses, querem fazer uma vez por ano. Então, assim, realmente as pragas se proliferam muito nas galerias, nas caixas de gordura, caixas de esgoto. Além disso, quem nunca sofreu com aquelas baratas suicidas? Aquelas vem voadora, né? Isso, que chama... Aquela é periplaneta... Não, Blatella germanica. Periplaneta americana. Vem voando, é a de esgoto. A de esgoto. A Blatella germanica é a pequenininha que a gente chama de suicida. Eu chamo aquela barata suicida. Você chega perto dela, ela cai, voa e pula de onde foi, sai doida correndo. Ela foge, isso. Né? E detalhe, elas nunca vêm de forma aleatória. A gente vai fazer compras, traz as sacolas, traz caixas de atacadores, é o transporte passivo. E você acaba trazendo... E detalhe, elas se proliferam assim, de forma muito rápida. Você sai durante 3 dias, você vai dormir, acorda de madrugada para tomar uma água, quando chega tá tomada. Elas estão tomando café na sua cozinha. É o ambiente preferido delas. Isso, né? E você fica sem entender nada. E, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Qual a solução mais ideal que vocês da Trolenol estão tomando de providência para cuidar dessa praga? Porque essa incomoda. Essa incomoda. Essa baratinha, ela é realmente difícil de controlar, mas a gente consegue controlar. Então, a gente tem um protocolo que eu chamo particularmente de um protocolo a seco. Né? Porque, querendo ou não, a gente tá entrando dentro de uma residência de um morador, né? Com produto químico, é veneno. Então, a gente quer trabalhar em cima daquele controle com o menos uso de veneno possível. Então, além... Tem a questão de pé. Então, Isso. O nosso protocolo, como eu dito, que eu chamo a seco, é um protocolo de uso à base de gel, que é um produto que não precisa ninguém sair de casa, não tem um cheiro... Né? Formulação em pó, uma formulação spray. em pó, que a gente aplica justamente em locais de esconderijo das baratas, frestas, rachaduras, né? E também a parte da inspeção e monitoramento. E além disso, ainda vai a parte que a gente mostra para o cliente como é que está a situação do local. Porque às vezes o local é favorável para aquela barata. Então, se começou uma infestação naquele local, porque o local é muito favorável. Então tem alimentação fácil, tem local de moradia fácil. E aí a gente fazendo uma inspeção muito bem feita e mostrando através de relatório, de supervisão, né? O morador ele acaba entendendo melhor e fazendo a modificação das não conformidades dele. E aí tem um resultado bem melhor E consegue ter um resultado e afastar ela. Existe uma grande dificuldade no universo condominial, nos condomínios, que muitas vezes os condomínios novos são construídos, né, em terrenos e fica terrenos baldios ao lado, onde esses terrenos ele gera um habitat muito propício. Favorável para barata, para rato, para cobra, escorpião, cupim. E eu entendo que o método usado é uma barreira química. Me fala um pouco sobre essa barreira química. Muita gente às vezes não entende, faz o controle da praga dentro do condomínio, mas não para de chegar porque a empresa ela não está trabalhando de forma correta e criando essa barreira para que as pragas não venham do terreno do lado. É um trabalho árduo, é muito difícil, a gente entende, mas muita gente... Andar até 200 metros. Então, se eles estão em umas árvores ao redor, se eles principalmente estão naquele terreno que está ao redor do condomínio, é muito comum deles conseguirem ultrapassar para dentro do condomínio e incomodar dentro dos apartamentos. Às vezes o morador reclama porque está com cupim no seu apartamento, mas o cupim, não está, na verdade, ele está chegando até ele está vindo buscar alimento ali no apartamento. Então, ele está realmente, o cupinzeiro principal, ele está às vezes numa árvore ou então está no subsolo. Cajueiro, a gente cajueiro tem demais, muita atratividade. Uma planta nativa aqui nossa e tem muito cajueiro comum, e é muito comum. Você encontra um cajueiro e tem um cupinzeiro imenso. O cupim arborícola, que a gente chama, né? Então, ele sai da árvore, desce pelo tronco e aí ele perfura o solo, vai por baixo da terra até chegar no apartamento. E ali ele encontra... papéis, ele encontra madeira, ele encontra armários. Então, assim, qual a solução que a Trolenol ele oferece hoje para essas situações? O ideal é que nós
consigamos identificar de onde está esse cupinzeiro principal. E nós vamos atuar exatamente nesse local, tirando o cupinzeiro que às vezes está fora do condomínio. Então, o síndico ele tem que ter essa visão, que às vezes vale a pena a gente tratar uma árvore que está ao lado do condomínio, que não está dentro do condomínio, para a gente poder ter sossego, tranquilidade e os moradores da mesma forma. Porque não só... E vocês oferecem a solução, o mais importante é isso. Não só o morador do apartamento, mas também as estruturas de madeira, de garagem, estruturas de madeira, às vezes de um gazebo que tem no condomínio. Então isso tudo faz com que seja um risco até para o condomínio desabar por conta de o cupim que comeu uma estrutura de madeira, desabar uma garagem, um telhado. Isso aí realmente é uma questão que a gente tem que ter bastante atenção. Eu entendi. Isso é referente a um terreno baldio, né? Isso. Existe essa dificuldade do controle que a gente entende, em que grande maioria das pessoas não entendem, não conhecem essa dificuldade. Sim. E que empresas sérias, elas trazem a solução. O mais importante é que as pessoas buscam é a solução. Então, vocês oferecem essa solução de forma técnica e trabalho preventivo. Isso. Mas pode acontecer casos também da árvore em questão estar numa residência que é vizinho ao condomínio. E aí a gente tem que arquitetar o que a gente pode fazer, né? Porque isso se aplica ao cupim, mas tem rato, tem barata. Da mesma forma, rato. Eles têm esses locais como abrigo. Entendi. Se for uma casa, digamos, abandonada, ali é o local perfeito para ter praga. E eu entendo uma das pragas mais difíceis de se lidar é o escorpião. Gente, o escorpião, para vocês terem noção, ele consegue se esconder durante 15 dias sem alimentação alguma. E muita gente usa veneno caseiro para matar ele. Ele passa 15 dias escondido. Quando o veneno acabar, ele vem lá, ele pica. Ele passa até mais tempo. E passa até mais tempo. E quando tem empresas especializadas, elas são autorizadas. Existe um responsável técnico para entender quais os produtos químicos são autorizados, que eles têm uns produtos químicos que a Trolinol eles oferecem, que eles são micropartículas. Microencapsuladas, onde o escorpião passa, ele gruda no escorpião, estoura e mata. Exatamente. E acaba sanando o problema com o escorpião. Então, de fato, o que vocês precisam para poder sanar o problema com pragas é de empresa especializada em tecnologia. Sempre os melhores insumos e os produtos que são estudados pelas empresas fabricantes, e cada vez as moléculas vão se aperfeiçoando. Então, cada vez mais as moléculas que eles fabricam vão se aperfeiçoando para que principalmente as pragas, elas não percebam a presença desse veneno e elas possam então se contaminar e assim poder morrer. Esse que você citou é um dos produtos que a gente usa também lá na Trolinol, que é um produto microencapsulado. Como você falou, ele gruda no corpo do escorpião e a molécula se estoura, aí sim ele entra em contato. Porque se botar só qualquer tipo de produto, o escorpião sente a presença e se afasta. Exatamente. E é uma questão de saúde pública. Você tem pet, você tem criança, o escorpião picou, tem risco de morte, tem risco de vir a óbito. Então, a importância de ter uma empresa séria que possa dar o respaldo, possa trazer solução, que tenha um responsável técnico atuante. Gente, infelizmente o mercado é um pouco prostituído, sim. Você vai fazer cotação, tem empresas que são mais baratas, mas o mercado, eu vou explanar, peço até licença a você. A gente agradece. Vou explanar a situação de muitas empresas. O que tem algumas empresas que trabalham, algumas pessoas que trabalhavam para empresas sérias, saíram, acham que são bons o suficiente para realizar aquele trabalho, contrata um terceiro para ser o responsável técnico para apenas assinar, mas esse responsável técnico ele não é atuante na empresa. Se der um problema, vai dar problema. Então, busquem conhecer empresas sérias, empresas com estrutura, empresas que de fato vão trazer solução sem trazer dor de cabeça. Tanto o morador, quanto o gestor, quanto o síndico, busquem conhecer as empresas que estão dentro do seu condomínio. A questão de praga é questão sanitária, é questão de saúde. Empresas que estão regulamentadas, né? Porque para a empresa se regulamentar adequadamente, tem uma série de licenças que nós somos obrigados a tirar. Então, essas licenças, elas exigem estrutura, exigem cursos. Então a nossa empresa tem todos os cursos necessários, todas as certificações necessárias, o RT presente o tempo todo. Então isso é fundamental para que a equipe possa
passar o tempo todo por capacitações, o tempo todo se o Matheus está se profissionalizando, aplicando cursos, orientando a equipe, fazendo um planejamento junto ao cliente da melhor forma de atuar. Então, os nossos serviços eles são personalizados. Cada caso é um caso. O Matheus estuda o caso e decide junto com o cliente. E é o próprio Matheus é responsável técnico. Matheus é o responsável por tudo. Matheus, a equipe operacional está toda na mão do Matheus. Então, pessoal, Encontro de Síndicos traz sim empresas sérias, está preocupada sim com o mundo condominial. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço pela importância e a preocupação de você ter todo um suporte técnico, um suporte de empresa séria para poder levar a solução, porque é questão da família. Com certeza. A gente se preocupa com a família. Isso é até importante que você falou, a questão da família, da nossa preocupação. Também é importante que nós fazemos a limpeza de cisternas e caixas d'água também. E muitas vezes os condomínios eles não se atentam para esse detalhe. Cisternas e caixas d'água são muito importantes, porque faz parte da água que a gente está consumindo. A Caerne, ela manda uma água já tratada. Entretanto, essa água fica parada durante um tempo na cisterna, ela pode criar um biofilme. E nesse biofilme, que é uma película que se cria em volta da caixa, das paredes da caixa e no fundo também, pode gerar bactérias. Aí, então, informação que eu não conhecia. É muito importante a gente fazer regularmente o serviço de higienização dos reservatórios, das cisternas e das caixas d'água. Nós temos uma equipe treinada para isso, com a certificação dos cursos NR33, NR35, que são os cursos necessários para que a equipe possa, com segurança, fazer esse tipo de tratamento. Tratamento e trazer segurança e saúde, porque a água é questão de saúde. Sem falar que a parte de documentação para um condomínio, né, no caso, é muito importante. E caso aconteça algum acidente, como a gente está falando de escorpião, por exemplo, né, o condomínio ele tem como se defender, mostrando, olha, estamos fazendo nossa parte. Ele tem um respaldo técnico, ordens de serviço, uma empresa que é totalmente legalizada, usa produtos legalizados para o controle de pragas, tem um responsável técnico ativo, né, tem operadores que são treinados para isso. Então, assim, é uma coisa que vale a pena investir, né? Vale a pena investir. Eu sou um cara muito pidão. Eu sou pidão, eu vou pedir. Sim, vou pedir por você que está em casa. Agora você só vai ganhar se vier para cá. Até 22 horas. Estamos ao vivo agora. Perfeito. Mas até 22 horas a gente vai estar aqui com diversas palestras. Inclusive vai participar agora do bloco. Matheus vai participar do bloco. Eu quero pedir desconto, eu quero pedir brinde, eu quero pedir algum diferencial para quem vem aqui para a feira. Vão encontrar. Passando ali no stand 7, que é o stand da Trulli Nolen, podem participar de um sorteio que tem alguns brindes da Trulli. Também vai ser sorteado um serviço de controle de pragas em uma casa ou apartamento de até 200 metros quadrados. A pessoa se cadastra, vai participar do sorteio. Se for sorteada um brinde, recebe um brinde. Mas todos os que se cadastrarem vão estar participando desse sorteio que vai ser realizado hoje de um serviço de controle de pragas para baratas, formigas e escorpiões em uma residência. Pode ser casa ou apartamento de até 200 metros quadrados. E desconto? Para quem fechar com você hoje? Para quem fechar o serviço aqui, vindo e fazendo o cadastro. Olha, gente, a gente está falando com o diretor da empresa. Esse aqui é quem autoriza. Pois é. Eu quero essa autorização, por favor. Vai ter no mínimo 10% de desconto. No mínimo podendo ser mais. Podendo ser mais. Olha o desconto, dependendo da parceria que nós fechamos, ele pode chegar até 20% do valor normal. Até 20% do valor normal. Exatamente. Você tem um suporte de uma empresa séria, uma empresa grande, com todo o suporte técnico para poder oferecer o melhor para a sua casa, o melhor para a sua família e o melhor para a sua saúde, né? Deixe para o público, deixe para quem está nos assistindo suas redes sociais para acompanhar, entender, conhecer melhor a Trulli Nolen. Com certeza. O nosso telefone também é um WhatsApp. O comercial é o 9142 6262. E o Instagram? A galera gosta do Instagram. Trulli Nolen Natal. Trulli Nolen Natal. Isso aí. Lá tem o link do WhatsApp. Tem o link também do WhatsApp. Tem material para as pessoas acompanharem e conhecer a empresa. Tem também. E no nosso site também tem. O site é o www.trulinolennatal.com.br. Esse site tem todas as informações, as pragas que nós atendemos, os nossos protocolos, o que nós fazemos, inclusive sobre caixa d'água. Então, pessoal, eu amei
o nosso bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade. Aprendi bastante com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também Você que está em casa, não deixa de vir, não deixa de visitar o stand. Venha conhecer a proposta da empresa, venha conhecer o que eles estão se predeterminando a fazer para o universo condominial. Muito obrigado por oferecer soluções. Daqui a pouquinho o Matheus vai estar lá respondendo a mais perguntas. O mercado pede isso, o mercado necessita disso. Muito obrigado pela oportunidade. E você que está em casa, não nos deixa de acompanhar, porque a gente está ao vivo e vai continuar ao vivo. A gente sempre está trabalhando, a gente sempre está buscando a evoluir mais. Siga-me Condomínios, Encontro de Síndicos e o Papo Condomínio. Além do mais, já gostaria de deixar o convite para vocês. A Siga-me Condomínios tem um Siga-me Cast, que é um podcast de informações condominiais. Excelente. Já quero deixar o convite para a gente bater um papo, trazer mais informação, algo mais completo, algo mais informativo para o público condominial, tá bom? Não nos deixe de nos acompanhar. Temos muitas curiosidades para passar nesse momento também. Eita, coisa curiosidades boa. Que às vezes as pessoas... E desvendar mitos, né? Exatamente. Tem muitas coisas que as pessoas pensam e são acompanhe o Siga-me Cast, Siga-me Condomínios no Instagram. Nos acompanha que eu tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor. Pessoal, muito obrigado. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Vocês aí, não sai daí. Só sai daí se for para vir para cá. Se não for, continua aí, porque daqui a pouco tem mais. É isso aí. Bom, que não queria falar.